Na jornada da vida, todos nós nos deparamos com a dolorosa experiência da rejeição, em suas diversas formas. Ela pode manifestar-se como a não conquista de um emprego, a recusa de uma proposta, um amor não correspondido ou o descarte de uma ideia. Frequentemente, enxergamos essas rejeições de maneira negativa, permitindo que elas nos desanimem, perturbem nossa paz interior ou até mesmo nos definam. Contudo, e se considerássemos que existe uma abordagem distinta para encarar a rejeição? E se existisse uma perspectiva na qual a rejeição não fosse uma adversidade, mas sim um intrigante presente? É exatamente essa visão não convencional do estoicismo, uma filosofia ancestral que vem ressurgindo nos tempos contemporâneos. Esse é o canal Que Dica é essa e hoje mergulharemos profundamente na abordagem estoica da rejeição, iluminando como essa experiência aparentemente negativa pode se revelar um valioso presente disfarçado. Se você deseja compreender de forma clara por que a rejeição pode, no final das contas, transformar-se em uma bênção na vida, recomendo que permaneça até o desfecho deste vídeo. Tenho a convicção de que você ficará surpreso. Agora, vamos explorar ainda mais essa perspectiva estoica sobre a rejeição, discutindo as visões históricas a seu respeito. Os estoicos, antigos adeptos dessa filosofia, adotavam uma abordagem singular e capacitadora diante da diversidade. Eles dividiam o mundo em duas categorias. Aquilo que podemos controlar e aquilo que não está sob nosso domínio. Esse conceito é conhecido como a dicotomia do controle. O que está dentro de nossa alçada? De acordo com os estoicos, são nossos próprios pensamentos, atitudes e ações. Por outro lado, eventos externos, acontecimentos passados e futuros, outras pessoas, e sim, a rejeição, estão fora de nosso controle. Os estoicos sustentavam que reconhecer essa dicotomia é o primeiro passo para levar uma vida satisfatória e bem-sucedida. Eles acreditavam que deveríamos direcionar nossa energia para aquilo que podemos efetivamente modificar e aceitar aquilo que foge de nosso alcance. Nesse contexto, onde a rejeição se encaixa? A rejeição, em suas variadas formas, configura-se como um evento externo. É algo que nos ocorre, não por nossa culpa. Não temos o poder de controlar se alguém recusará nossas ideias, sentimentos ou esforços. No entanto, o que podemos controlar é nossa reação diante dela. A abordagem estoica perante as adversidades, incluindo a rejeição, consiste em enxergá-las como parte intrínseca da vida, como uma oportunidade para aprender e evoluir, ao invés de uma derrota pessoal. Os estoicos viam a rejeição como uma ocasião para exercitar a resiliência e fortalecer nosso caráter. Essa perspectiva diminui o peso da rejeição, reenquadrando-a de um contratempo para um degrau rumo ao crescimento pessoal. Então, como exatamente os estoicos sugerem que enfrentemos a rejeição? Vamos explorar essa questão. De acordo com a perspectiva estoica, a rejeição não deve ser encarada como um ataque pessoal, mas como uma faceta inerente à ordem natural da vida. É tão natural quanto a alternância das estações ou o movimento das marés. Internalizar essa compreensão é crucial para reformular nossa visão em relação à rejeição. De que maneira os estoicos percebem a rejeição? Eles a concebem como um acontecimento completamente independente de nosso controle. A decisão de outra pessoa em rejeitar nossa ideia, nosso amor ou nosso esforço é fundamentada em seu próprio julgamento, nas circunstâncias que a cercam e nas escolhas que faz, ou seja, são fatores externos que extrapolam nossa influência. Os estoicos aprenderam essa realidade e, portanto, não permitiam que a rejeição os abalasse. No entanto, isso não significa que eles fossem indiferentes a ela. Pelo contrário, os estoicos acreditavam que cada acontecimento, inclusive a rejeição, contém um ensinamento para nós. Eles utilizavam a rejeição como uma ferramenta para aprimoramento pessoal e crescimento. Por exemplo, quando uma ideia era rejeitada, eles questionavam: o que posso aprender com isso? Como posso aperfeiçoar minha ideia? Como posso comunicá-la de maneira mais eficaz na próxima vez? Ao invés de se prenderem a sentimentos negativos decorrentes da rejeição, eles optavam por concentrar-se em como poderiam extrair crescimento da experiência. Além disso, eles compreendiam que nem toda rejeição reflete deficiências de sua parte. Em certas ocasiões, a rejeição ocorre simplesmente devido às circunstâncias da outra pessoa, às suas preferências ou à maneira como entendem a situação. E isso é completamente aceitável, já que é uma parte integrante da ordem natural das coisas.
Os estoicos encaravam a rejeição como uma oportunidade para aprender, amadurecer e fortalecer seu caráter. Consideravam-na um teste de resiliência e uma chance para aplicar sua filosofia diante da rejeição. Permaneciam serenos e focados no que podiam controlar, que seria sua resposta. Isso nos conduz à questão central. Por que os estoicos consideravam a rejeição um presente? Ao invés de interpretarem a rejeição como um contratempo ou fracasso, eles a enxergavam como uma oportunidade, como um presente que poderia catalisar o crescimento pessoal, incentivar a resiliência e proporcionar novas perspectivas. Por fim, a rejeição pode alterar nossa visão de mundo. Ela nos recorda que a vida não se resume a obter o que desejamos, mas sim a apreciar o que temos e a encontrar contentamento dentro de nós mesmos. Ensina-nos que nosso valor não é determinado por validações externas, mas sim pela nossa virtude e caráter. Assim, na próxima vez em que você se deparar com a rejeição, em vez de lamentar a decepção, questione-se: qual presente está oculto aqui? Essa sutil mudança de percepção tem o potencial de desencadear transformações profundas em sua vida, orientando-o em sua jornada pessoal e profissional. Ao nos despedirmos, lembre-se do ensinamento estoico. O obstáculo é o caminho e, por vezes, esse obstáculo pode muito bem ser a rejeição. Se esta dica de hoje lhe foi proveitosa e trouxe valor, peço que considere deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos semelhantes. Lembre-se, o desenvolvimento pessoal é uma jornada que todos estamos trilhando juntos. Até a próxima vez, continue a crescer, a aprender e esforce-se para ser a melhor versão de si mesmo. Até breve!